Bom dia, alunos do terceiro ano verde. Sou professora Damares e eu estou fazendo esse vídeo para auxiliá-los com os slides que eu mandei para vocês ontem, para darmos início ao nosso pré-projeto. Junto com os slides eu também mandei um arquivo para o pré-projeto, especificamente para o pré-projeto. E eu vou aqui tentar tirar algumas dúvidas, já que nós não estamos podendo nos encontrar por conta do recolhimento social em prevenção ao Covid-19. Então vamos lá. Para a gente dar início ao pré-projeto, nós temos que ter em mente que eu tenho que ter muito claro qual é o problema, a problematização do meu TCC. E a problematização, como vocês podem ver, elas surgem no momento que eu estabeleço o meu tema. Quando vocês me falaram sobre os temas, eu não falei nada de regra, de parte específica, técnica, especificamente técnica, referente ao tema, para eu ver qual direção que vocês queriam seguir na pesquisa de vocês. Mas tem algumas regras para a gente estruturar o tema do TCC, porque é ele que vai gerar problematização. E a problematização, ela é o cérebro do trabalho. Ela que vai direcionar a nossa pesquisa de TCC, tá? Como definir a problematização? Então, como vocês podem ver aqui nesse primeiro slide, eu tenho uma estrutura para o tema. O tema, ele deve ser composto o que eu vou falar, o assunto que eu quero falar, e ele deve estar relacionado a um outro tema, que é que vai me dar o norte, vai me direcionar. Como assim, professora? Vou exemplificar para vocês. Ontem, enquanto eu preparava os slides, eu peguei ética. Foi o que eu pensei primeiro e que não tinha nada a ver com nenhum dos temas que eu estou orientando, tá? Se eu for falar somente de ética, eu terei muito assunto para falar. Vai ficar muito aberto, muito amplo. Então, eu correlacionei, eu direcionei esse tema para um outro ponto, para um outro tema, que foi ética nos paradigmas organizacionais, tá? Para ligar um com o outro, eu usei a partícula nos, que dá uma boa ligação na estrutura do tema. Nos, nas, então para eu criar o tema usando nos para ligar um com o outro, fica muito bom, dá um tema bem interessante. E aí ficou assim, o tema do meu trabalho vai ser ética nos paradigmas organizacionais. Eu escolhi a palavra paradigmas aqui para ficar um pouquinho mais chamativo, tá? E nós vamos ver como que vai se dar, então, a construção da minha situação problema. Feito isso, feita a delimitação do tema, feita a escolha do tema, eu vou agora delimitar este tema. O que é delimitar? Delimitar é dar limites, estabelecer limites. Todas as vezes que eu for escrever um texto, isso vale para qualquer tipo de texto, dissertativo, monográfico, eu preciso dar limite para ele. Porque senão, se vocês observarem aqui na pirâmide, quando eu estiver escrevendo o texto, ele vai abrindo, eu sempre vou ter mais assunto para falar e nunca acaba. Vou continuar falando, nunca vou acabar. E aí eu faço aquela produção de texto que eu disse um monte de coisa e no fim das contas eu não disse nada. Então, delimitar é estabelecer um foco, uma meta, para onde eu vou olhar e referente a que eu vou falar durante todo o tempo, tá? Assim, deixando o trabalho mais conciso, mais direcionado. O meu tema, ética nos paradigmas organizacionais. E aqui eu estabeleci a limitação, a direção para que eu vou seguir. Como que eu faço para delimitar o tema? Duas formas. Ou vocês, com uma caneta e papel, fazem uma lista das possibilidades de assunto que você tem dentro do tema e escolhem uma dessas possibilidades. Ou então, se vocês olharem aqui no último quadrinho, eu tô dando duas dicas para vocês que pode auxiliar bastante. Pro, eu não sei como delimitar o tema, tô meio perdida, não sei bem para onde ir, para que lugar seguir. Até porque, nesse momento, você precisa delimitar o seu assunto sabendo que você precisa ter livros, ter base científica para falar dele. Eu dou uma dica
de duas formas de pesquisa que é muito interessante, que é o Keyword Tool e o Google Acadêmico. Eu vou seguir aqui no slide para vocês verem da onde eu tirei essa delimitação, da onde eu tirei tensão entre organização e ecossistemas. Vou começar mostrando para vocês o Keyword Tool. Esse site é um site de busca por meio de palavra-chave. Ele é muito interessante. Se você colocar aqui na barrinha de pesquisa uma palavra-chave, ela vai te dar a possibilidade de assuntos que você pode falar que estão ligados a esta palavra-chave. Eu coloquei ética e aí ela faz uma lista. Aqui é um print, então não dá para eu fazer em tempo real para vocês, mas vocês podem ir fazendo no computador. Ela coloca aqui uma lista com as possibilidades. Eu posso falar de ética na arte, ética no trabalho, ética da comunicação social, e aí ela vai me dar uma série de opções de assunto para o tema ética. Feito isso, o que eu fiz? Eu já, poxa vida, gostei do ética na organização de trabalho lá. Eu venho aqui agora no Google Acadêmico, que é um site de busca do Google específico para trabalhos acadêmicos, para monografias, para o tipo de trabalho que nós estamos fazendo agora, para uma pesquisa mais aprofundada, não apenas aquela pesquisinha básica que a gente dá no Google, tá? Aqui ele vai te dar livros, todos em PDF, ele vai te dar artigos, todos em PDF, então ele vai te dar um material de pesquisa de maior confiabilidade. Então, para nós, o Google Acadêmico é muito interessante. Inclusive, se eu lanço aqui o tema que eu escolhi, ética no paradigma organizacional, ele já me faz uma lista de quantas vezes esse tema já foi tratado e como ele já foi tratado. Aí ele me mostrou aqui uma lista, eu dei uma olhada na que eles estavam mostrando. Olha, e é bem interessante que também ele menciona quantas vezes os artigos já foram citados em outros trabalhos. Então, tudo que tá aqui, é usado em trabalhos de confiança. Então, para vocês isso aqui é ótimo, tá bom? Se vocês se recordarem, eu falei para vocês que nós iríamos tentar trabalhar com livros e apenas artigos de confiança na citação do nosso trabalho. Aqui está um bom direcionador para a pesquisa do nosso trabalho, tá bom? Aí, no segundo slide, neste ponto aqui, eu vou aproximar um pouquinho para vocês observarem da onde foi que eu tirei meu tema. Olha, eu tirei aqui desse artigo, Ética, reflexão sobre a tensão dos ecossistemas organizacionais. Foi daqui que eu delimitei o meu assunto, porque eu vi que eu iria ter um artigo me dando já uma base para pesquisa, e esse artigo menciona alguns livros que eu posso consultar, posso tentar baixar pela internet para já ter material para o meu trabalho. Foi daqui que eu delimitei, certo? Então, eu vou voltar aqui na minha pirâmide. O meu tema ficou ética nos paradigmas organizacionais e eu delimitei. Eu quero falar desse assunto voltando apenas para a tensão entre as organizações e ecossistema. E eu gostei desse tema porque tem uma brincadeira com a palavra ecossistema que a gente vai descobrir daqui a pouco, tá? Agora eu vou prosseguir mostrando para vocês a estrutura do problema, como vou definir o problema. Vou dar uma pausa para beber uma água e daqui a pouco eu retorno com o vídeo novamente.